Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Diego Hudson e aqui eu vou compartilhar com vocês dicas e ideias. Continuando no tema inglês, como aprender inglês de forma eficiente e rápida, eu vou apresentar para vocês a ideia de como você encontra o conteúdo e como você começa a aplicar para começar a fazer seu vocabulário. Inicialmente, vamos procurar atingir o nível mínimo de vocabulário para poder interagir, poder resolver os próprios problemas. Se a gente precisar viajar para o exterior, fazer uma ligação, coisas mais simples. Então, o vocabulário para isso seria um vocabulário de aproximadamente 3.000 palavras. Então, como a gente vai começar a construir esse vocabulário? Com o vocabulário do dia a dia, como você vai ao mecânico, você vai contratar um serviço de telefone, você vai passear para um lago, para uma praia. Então, vamos procurar textos que tratam desse assunto e de preferência diálogos. Então, basicamente, vai até o Google, digita lá diálogos em inglês e você vai encontrar diversos sites que vão apresentar diálogos em inglês, muitos deles com áudios em inglês. Mas a princípio vamos focar a princípio primeiro na questão do vocabulário. Então, procure inicialmente, se você não tem um nível de inglês que está começando, é um texto que não tenha muitas palavras, que tenha no máximo, vamos dizer, 100 palavras. E vamos pegar um texto desse e a ideia também é a questão, quanto tempo você quer aumentar o seu vocabulário, atingir essas 3.000 palavras. Então, essa é a diferença. Então, podemos começar com 15 palavras diárias, se você não tem muito tempo. Fazemos 15 novas palavras por dia. Se você já tem um pouco mais de tempo, 15 novas palavras vai te levar mais ou menos em torno de 40, 45 minutos. Se você tem mais tempo, dá para você fazer 30 palavras ou 45 palavras, que aí você toma 1h30 ou 2 horas e pouco. Então que você faça isso de forma regular, 5 vezes por semana. Por quê? Quando você faz uma coisa regular, o seu cérebro retém maiores informações. Diferente de como você pega todo esse tempo, joga só para o final de semana e só faz. Então, antes você consiga fazer 30 minutos por dia, todos os dias, do que fazer algumas horas no final de semana. Dessa maneira vai ser mais eficiente. Então, voltando ao método de busca, digita no Google é, conversas em inglês, diálogos em inglês, textos com diálogos em inglês e seleciona. Escolhemos um. Como é que a gente vai fazer isso? Então, o que você precisa? Apenas de um caderno, uma caneta. Entendeu? De forma simples, vamos dividir o caderno entre 4 colunas e vamos numerar as linhas. Então, a gente vai numerar de seguinte forma. A gente vai colocar o número 1 e vai pular 3 linhas. Aí, na sequência, a gente já coloca o número 2, pula 3 linhas. Ou seja, vão ser 4 linhas para cada nova palavra. Como é que a gente vai fazer isso? Então, dividido em 4 colunas, 4 linhas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, fiz uma maneira provisória aqui. Então, basicamente seria desse jeito. Você vai pegar, aqui no canto eu tenho a numeração 1, aí eu tenho ponto, ponto e um X. Aqui, como vai funcionar? Onde está de laranja, a gente vai ouvir a pronúncia, vai escrever a pronúncia como propriamente dita ela é. Nos campos que estão em verde ou amarelo para vocês no vídeo, a gente vai colocar 3 traduções. Muitas palavras têm mais traduções, outras palavras têm menos traduções. A gente vai apresentar as 3 principais traduções que o próprio tradutor do Google a gente vai trabalhar. Ou algum outro tradutor que você prefira. E aqui, onde está a primeira linha do número 1, no início a gente vai primeiramente escrever a primeira palavra. A gente vai começar a ler o texto, a palavra que a gente não conhecer, a gente vai colocar ela aqui uma vez. Depois no número 2 a gente coloca a segunda palavra aqui. Número 3 e vamos fazer 15 palavras por dia. Então, quando você já tiver preenchido as palavras que você não conhece, chegou em 15 palavras, se você tem pouco tempo, deseja só trabalhar 45 minutos por dia, aí você vai traduzir essas palavras. Então, você vai completar aqui, vai escrever 4 vezes a palavra em inglês e depois aqui você vai colocar as 3 principais traduções que o Google ou algum tradutor te apresentou. E lá tem a opção de escutar a pronúncia da palavra. Então, recomendo que escute a pronúncia por 3 vezes e depois escreva o mais próximo que você entendeu da pronúncia. Não se preocupe, muitas vezes
não vai estar perfeito. E lembrando que aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, também tem aquela questão do sotaque. Então aqui a gente chama de accent. Então a pessoa de Nova York vai falar diferente da pessoa do Arizona, que vai falar diferente da pessoa da Califórnia. Então também tem essa diferença. Então não se preocupe inicialmente com isso. Então lembrando, na primeira linha a gente vai escrever 4 vezes a mesma palavra em inglês. Na última linha a gente vai escrever 3 traduções. E por último, na última coluna e na última linha, a pronúncia da palavra. Vocês vão ver que vai ficar 2 linhas em brancos aqui, ou seja, com 4 espaços. Então isso mais pra frente eu explico como é que vai ser utilizado. Então basicamente, pregou o texto, escolheu as 15 primeiras palavras. Se você não terminou o texto, não se preocupe. No dia seguinte você continua da onde parou e faz mais 15 palavras a cada dia. Para quem tem mais tempo e quer se dedicar mais, quer acelerar esse processo, faz 30 palavras ou 45 palavras. Então, basicamente, inicialmente, a ideia é essa. Depois que você fez, colocou as 4 palavras, colocou as 3 traduções, colocou a pronúncia, vem a parte da leitura. Então, é muito importante que você leia em voz alta tudo que você escreveu. Ou seja, você escreveu 4 vezes em inglês, você vai ler 4 vezes em inglês. Vamos dar um exemplo. House. Você vai ler house, 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 house. Casa, moradia, habitação. Vamos dizer, seriam três traduções. E vai continuar o seguinte, vamos dizer, dog, 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 dog. Seria um cachorro, um animal de estimação, um cachorro. Então, as traduções para esse animal. E assim sucessivamente. Basicamente, a leitura desse material vai levar em torno de 2 minutos. Então, essa é a principal ideia inicial para que você aumente o teu vocabulário. Então, escolha seu texto na internet, escolha texto simples, texto pequeno. E à medida que você for aumentando o teu vocabulário, você vai ver que às vezes aquele pequeno texto de 100 palavras, ele não é suficiente para você completar as suas 15 novas palavras. Então aí você vai precisar de textos maiores. Então na internet você vai encontrar textos maiores. Então existem alguns sites que apresentam esses materiais. Vamos ver aqui, tem um interessante. Tem um aplicativo que chama English Conversation. Esse aplicativo tem o site dele e ele apresenta vários diálogos. E aqui tem o Inglês Online que eu encontrei aqui. Tem o Mosalíngua também apresenta vários textos, diálogos para iniciantes. Então a ideia inicial é essa. Então para esse vídeo, esse material, eu vou encerrar assim. E você que gostou da ideia, que você acha interessante, faz o teste, vê como é que você sai, faz isso por 20 dias, que seria um prazo de 1 mês. Então, se você fizer isso durante segunda a sexta-feira, durante os 45 minutos, você vai aumentar seu vocabulário aproximadamente em 300 palavras por mês. E claro, se você quer acelerar isso, vezes 2, vezes 3, você vai levar um pouco mais de tempo. E para o próximo conteúdo, eu vou explicar para vocês os próximos passos. Tá? Então, inicialmente, você gostou da ideia, você acha interessante, é uma ideia simples. Você apenas precisa de um celular, de uma caneta e de um pedaço de papel. Então, lembra, para manter uma forma organizada, coloque a data que você fez esse material, coloque o título do texto que você está usando, o site que você buscou, a princípio, porque às vezes você não está usando o seu computador, você vai sair em um lugar diferente, para você conseguir se organizar. Então, compartilhe esse vídeo, curta, marque seus amigos, me procure nas redes sociais, Diego Hudson, Samways, algumas maneiras. Então, existem várias maneiras, esta é uma maneira que eu estou apresentando para vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo conteúdo.